Mas que dia bom, né? Que dia bonito, que dia lindo. 35 anos depois, Pedro Collor se vinga do irmão. Que foi o Fernando. E vamos comemorar, então, o Pedro Collor, que se vingou do irmão do além. Do além dos mortos. 35 anos depois. Vamos botar o vídeo o vídeo que é o mais bonito, que é o Collor chamando o Bolsonaro para dividir a cela com ele. Ele está chamando ele já. Depois eles podem ir para Maceió, ficar preso num lugar mais com uma boa temperatura, para a saúde debilitada do Bolsonaro. Podem ser amigos, né? E podem lá continuar sendo amigos. Eles são amigos fora da prisão, podem continuar amigos dentro da prisão. É isso, né? Perguntaram pro Fernando Collor de Mello quem seria o próximo a ser preso. E aí ele... Bolsonaro! 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 É triste, né, cara? Mas é bonito, é gratificante. É gratificante. E, gente, pensa comigo, é muito importante. A gente nunca aprendeu ex-presidente. Aprendemos o Lula, né? Mas aí teve tudo foi anulado. E agora a gente tem o Collor Mello e o Bolsonaro na iminência de ser preso. E já foi, né? O Bolsonaro foi preso no quartel. Foi preso quando militar, sim. Nem marcha direito, ele sabia. Antes fosse isso, né? Ele queria explodir uma ponte, na verdade. Mas ele só fez o plano, mas plano não é crime, né? Ele não tá falando isso. Exato. Exato. A defesa dele é a mesma há 40 anos. Né? Tá gostando do papo? Então se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada e se puder, ajuda a gente fazendo um Pix. Muito obrigada. Mas é importante ter o Mello, o Collor preso, justamente para a gente já criando essa cultura de manter presidentes na cadeia. Né? Assim como o Rio de Janeiro tem os governadores, né, Claudinho? Não, isso aqui a gente é o melhor do mundo. É a referência. E o Brasil, normal, né? O Brasil é especialista em ter o Collor e o Bolsonaro. Eu sou mais velho daqui. Cara, eles são muito parecidos. Passou, ninguém ouviu. Eles são muito parecidos. É patriota, pilantra, vagabundo, como aqui o nosso querido amigo falou. Esses são de verdade, a gente está trabalhando aqui, né? Por mais que vocês às vezes não respeitem o nosso trabalho. Hoje o cara chamou a gente de quê também? Nós três temos cara de fracassado. Caras de fracassado. É um pré-requisito para ser esquerdista. Para ser esquerdista tem que ter cara de fracassado. Ele deve ser um cara muito bem sucedido, com milhões de dólares na conta. E um lindo. Mas é impressionante. O Collor falava assim, né? Cheio de escândalo, até para reformar a casa dele. Era uma tragédia, assim, tipo o Bolsonaro, assim. Aí ele, vamos sair às ruas de verde e amarelo, são as nossas cores. É igualzinho o Bolsonaro, cara. Para se fingir de patriota nesse Brasil, precisa ser pilantra e vagabundo. É só ser pilantra, né? É só ser pilantra, para fingir que é patriota. Patriota tem um monte, né? De brasileiros que gostam do seu país, né? Não são aqueles que vão para Miami no primeiro ver o Pluto, né? Ver o Pateta, né? Eu era criança, né? Nessa época, mas eu lembro muito bem, porque uma das minhas irmãs foi nos Caras Pintadas. Eu fui então, também. Eu lembro muito disso dentro da minha casa, né? Meu pai sempre muito politizado, então isso pulsava dentro de casa, mesmo eu sendo criança, eu sabia de tudo que estava acontecendo, né? E fora que assinavam Veja, então era a revista que tinha um banheiro para ler, e acabava lendo. E que apoiou, foi uma das que lançou o Collor, como caçador de marajás, na capa da Veja. Minha família também assinava a Veja, uma boa família classe média paulistana nessa época. A Veja tinha assim, um monte de Veja em todos os prédios. Então, assim, mas a Veja era a leitora Veja... da classe média. E era o caçador de marajás, e matéria na Globo. Não, e hoje estava... Só vou cortar você, porque isso é importante. Mas o que derrubou o Collor, na verdade, foi a outra capa da Veja, que foi o Pedro Collor. Por isso que eu estou falando do irmão dele. Que o Pedro Collor deu uma baita entrevista nas páginas amarelas. Quem lembra da Veja vai lembrar das páginas amarelas, denunciando o irmão. E aí a casa dele caiu. Eu vou recomendar, Fernando, que tem tudo a ver com isso que a gente está falando agora,
E não dá para desassociar a figura do Collor, principalmente ali na redemocratização, final dos anos 80, a figura da Rede Globo. Né? Exatamente. O Boni, um dos diretores da Globo, pai do Boninho, do Big Brother e tudo mais, ex-Big Brother, né? Agora ele está no SBT. O Boni falou, cara, que a Globo roubou pro Collor nos debates de 88. Né? Então, 89. cara, 89, perdão, 88 estava transitando aí. Ele assumiu em 90. Assumiu em 90. 92, né? Sim. E aí tem um vídeo, vou recomendar aqui, do Jones Manuel, que é sobre os 60 anos da Rede Globo, que ele postou, deve ter umas 2 semanas. Eu não vi. Eu vi a chamada, mas... Muito bom, cara. Muito bom como ele fala que como a família Marinho mandava no governo Itamar Franco, no governo Sarney, que escolheu o Collor, e Collor só se elegeu e só caiu quando... Bom, se elegeu quando agradou a Globo e caiu quando parou de agradar. Então, eu acho que essa é a grande diferença dele para o Bolsonaro, que é que o Bolsonaro conseguiu fazer isso apesar da Globo. Óbvio que a Globo ajudou o Bolsonaro ali na questão do sensacionalismo na Lava Jato. A Globo ajudou o Bolsonaro com o antipetismo, mas não elevando o Bolsonaro em si. Mas é uma reflexão muito boa que a gente pode trazer aqui para esse debate.